Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Eu quero dar graças ao bom Deus por tua vida hoje e pela vida dos teus familiares. Deus te abençoe. Vamos ler a palavra de Deus e hoje temos a mensagem de Deus maravilhosa para os nossos corações. Desde as 5h20 da manhã estou buscando a Deus para que Deus fale conosco e Deus tenha misericórdia de nós. Deus perdoe os nossos pecados, para que Deus cure as nossas enfermidades e dê alegria às nossas almas. Assim está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Vamos terminar a carta de Paulo aos Efésios amanhã, se Deus quiser. Então, vamos falar hoje no capítulo 5, o versículo 1, o versículo 2, o versículo 8 e o versículo 10. Vamos meditar neste capítulo todo, mas lendo esses versículos. Versículo 1 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 8 diz assim: Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, descobrindo o que é agradável ao Senhor. Glória a Deus, né? O apóstolo, ele nos traz alguns conselhos, depois de meditarmos, sobre sermos cheios da plenitude de Deus e sermos saturados por Cristo, Quando você está cheio de Deus e cheio de Cristo, você já não pode mais aguentar de tanto a presença de Deus na sua vida. O apóstolo vem no capítulo 5 e traz a nós alguns conselhos, E ele diz exatamente assim: olha, vocês devem imitar a Deus, já que estão cheios dele, cheios da presença dele, cheios da plenitude dele, vocês devem imitar a Deus. E como é que vocês vão imitar a Deus? Como filhos amados, Como aquele filho que ama o pai e quer andar igualzinho ao pai. Você já viu isso? O filho que gosta, eu, por exemplo, tenho um filho de 10 anos que gosta de vestir as minhas roupas. Eu tenho um chapéu, ele gosta de botar o chapéu na minha cabeça. Apesar de que eu não uso chapéu, ele gosta de botar o meu chapéu na cabeça dele e dizer: eu sou o Riva. Então, graças a Deus por isso. E a Bíblia diz: como os filhos querem imitar aos pais, vocês então busquem imitar a Deus. É o conselho do apóstolo Paulo, como filhos amados. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: Jesus, foi um exemplo tão bonito de amor. Por isso vocês devem amar uns aos outros, porque Jesus foi um exemplo tão bonito de amor que o sacrifício dele, a oferta que ele fez, cheirou bem as narinas de Deus. Aquele amor cheirou a Deus como um perfume raro. Então, isso foi importante. Deus agradou do cheiro do amor de Cristo por você e por mim. E então, o apóstolo Paulo fala assim: Jesus foi exemplo para vocês. Então, vocês devem viver uma vida exemplar. Você que é cristão deve viver uma vida exemplar. E o título da nossa mensagem hoje é justamente isso: das trevas para a luz. Nós lemos, no versículo 8, que está dizendo assim: outrora erais trevas. Vocês eram perdidos, como esses perdidos, que o apóstolo Paulo vai apresentar nesse capítulo aqui, mas agora a luz alcançou vocês. Vocês agora são obra da luz, São pessoas que passaram das trevas para a luz por amor de Jesus Cristo. E então, ele diz: e isto cheirou bem a Deus, o que ele fez por vocês. E o apóstolo Paulo então traz o primeiro conselho: imite a Deus em sua plenitude como filhos amados. Imite a Deus. E Jesus traz em sua palavra em Mateus capítulo 5, versículo 48, assim: sede perfeitos. Olha o que Jesus exige dos cristãos: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Você que quer dizer que Deus é teu Pai, então tenha Jesus no coração e seja perfeito.
Se você quer dizer que você é cristão, tenha Jesus no coração, obedeça a Jesus e seja perfeito como Deus é perfeito. Não há sombra de dúvida de que você deve fugir do pecado, fugir do escândalo, fugir da aparência do mal e ser perfeito, porque Deus é perfeito. E os conselhos que o apóstolo Paulo nos traz é o seguinte: não entrem em prostituição. Meus queridos e minhas queridas, a prostituição está alavancada. E quando a gente fala de prostituição, você pensa exatamente sobre sexo ilícito. Mas não é só isso. Prostituir é vender a palavra de Deus. E nos púlpitos das igrejas estão cheios de pessoas vendendo a palavra de Deus. Eles se programam, eles dizem que vêm trazer uma mensagem para você, uma palavra de Deus para você, né, um seminário para você, isso ou aquilo para você, mas atrás tem o dinheiro favorecendo. Eu vou lá por tanto, você me paga tanto e eu vou fazer isso na tua igreja. E ali eles bolam mensagem, bolam títulos, bolam algumas coisas para atrair o povo para a igreja, mas a razão ali não é a adoração a Deus, a razão ali são conhecimentos para se defender depois, para provar que sabe, para provar que esteve lá, e o outro que está trazendo já ganhou a sua parte, já fez o seu compromisso financeiro. Então ele tem que passar em várias igrejas para pregar, para adquirir o que ele quer, que está no coração dele. E muitos são cobiçosos. O apóstolo Paulo também traz um conselho: não entre em prostituição, entre em impureza, entre em cobiça. Pare de cobiçar o que é alheio, pare de querer o que é alheio. Uma vez um pastor disse: olha, eu tenho que pregar aqui em várias igrejas porque eu tenho que trocar o meu carro. Lá no Brasil, misericórdia. Então ele tinha já o prêmio já em mente. É um Balaão na vida, é um profeta falso, um profeta que está se vendendo para então adquirir aquilo que está cobiçoso no seu coração, aquilo que ele já colocou no coração. E o apóstolo Paulo diz: vocês devem rejeitar essas coisas, rejeitar a impureza, rejeitar a prostituição, rejeitar os falatórios inúteis na igreja. Quantos pastores falam bobagem, falam pornografias em cima do púlpito, falam coisas indevidas em cima do púlpito, e o apóstolo Paulo fala assim: você repreendendo como cristão essas coisas, esses que ouvirem talvez mudarão seus pensamentos e se jogarão à verdade, se jogarão a Jesus, mudarão seus maus costumes. Palavras tolas sendo ditas nos púlpitos da igreja, palavras tolas que dizem uns aos outros, palavras inúteis, perversas, vergonhosas. E a Bíblia diz que o que essas pessoas fazem em oculto, que muitos não sabem, virá à luz, mas nós que somos da luz devemos rejeitá-lo. Por isso nós éramos como eles e saímos de lá. Eu também já fiz muita bobagem na minha vida, mas eu louvo a Deus e louvo o Espírito Santo de Deus que me repreendeu no tempo oportuno e disse: você não pode fazer isso. Os que fazem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta, pastor, você que vende a palavra de Deus, pastor, você que compra a palavra de Deus, você que coloca o indevido no teu púlpito, você que faz joguinhos para que a tua igreja cresça, não adianta. A Bíblia diz que você não faz parte do reino de Deus, você não herdará o reino de Deus. E aqueles que compactuam com essas coisas, com imoralidade, que trazem a nudez para a igreja, que não está observando a vestimenta das suas ovelhas, pastores que não observam isso, que não observam a santidade das ovelhas, que não observam o comportamento das ovelhas, eles não herdarão o reino de Deus. Está na Bíblia, né? Eles são lobos devoradores, e a Bíblia diz: repreenda, porque a repreensão pode fazer com que alguns deles mudem os seus comportamentos. Mas o apóstolo Paulo está falando para nós, os cristãos: não, vocês não podem fazer isso. Estou falando por cristão verdadeiro, eu não estou falando para aquele que se diz cristão. O apóstolo Paulo não está dizendo com aqueles que jogam o joguinho do cristianismo. O apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos verdadeiros: primeiro, sedes imitadores de Deus. E Jesus falou: sede perfeitos, perfeitos. E você que é líder, você que está ali louvando, adorando a Deus, você sabe se você está caminhando em perfeição ou não, se você está sendo omisso à verdade ou não, se você está pervertendo a palavra de Deus ou está se vendendo ou não. Você tem um valor muito grande, que é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por você, derramado nesta terra por você, e
você não pode aceitar preço naquilo que você faz. Você é homem e mulher de Deus e precisa se posicionar como tal. O apóstolo Paulo fala assim: cuidado com as tuas atitudes, cuidado com o seu mover, cuidado com o seu agir, porque você deve ser exemplo. E o apóstolo Paulo então diz que nós devemos amar. Jesus também falou isso: amem uns aos outros como eu vos amei, porque tem muita gente olhando para a vida de vocês e eles só saberão que vocês são meus discípulos se tiverem amor como eu vos amei. Se vocês tiverem amor uns aos outros. Então o exercício do amor é ordem de Jesus, é lembrado por Paulo. E nós devemos amar mutuamente uns aos outros. Se nós fizermos isso, se nós fugirmos da aparência do mal, se nós rejeitarmos as obras das trevas, se nós virarmos as costas para as obras das trevas, Deus irá nos abençoar. Deus irá engrandecer o seu nome na nossa vida e nós seremos dignos do reino de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: entenda, conheça qual é a boa vontade de Deus, quais são os planos de Deus para você. Ande descobrindo a vontade de Deus para você e você então irá crescer, irá ser perfeito, irá buscar a Deus como deve, irá ser exemplo também para outros e eles olharão para a sua vida e quererão fazer aquilo que você faz, imitando a Deus como filhos amados, como você e eu temos que imitar, né? Isso é muito importante porque as nossas ações falam de nós. Aquela maneira que nós vivemos nosso cristianismo fala de nós e outros estão observando. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem, se vocês fizerem uma oferta de amor uns para com os outros. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor não é merecimento do outro. Amor é decisão. Eu preciso amar como Deus amou. Eu preciso ser um cristão como Deus quer que eu seja. E então os outros saberão que eu sou discípulo de Jesus se eu tiver amor de verdade uns para com os outros. Se eu não me vender, se eu não prostituir, se eu não entrar na impureza, se eu não tiver palavras tolas na minha boca, palavras torpes na minha boca, imundície na minha boca, impureza nos meus lábios, nos meus olhos e no meu corpo, então os outros saberão que eu sou discípulo de Jesus, né? E eles também amarão o meu Jesus como eu amo. Jesus foi exemplo para você. Apóstolo Paulo insistiu que você seja assim. E eu estou dizendo para você, você precisa imitar a Deus. Eu preciso imitar a Deus como um filho amado imita ao seu pai. Se nós fizermos isso e fizermos as nossas obrigações domésticas, os casados cuidarem das suas famílias, cuidar das suas vidas com Deus, serem intercessores, dobrar os seus joelhos e buscarem a Deus, Deus nos dará a vitória. Mas eu quero lembrar você, você saiu das trevas para a luz, você mudou das trevas para a luz. Então ande como filhos da luz, andemos como filhos da luz. Ainda dos meus pijamas, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.